Fala pessoal, vamos para essa última aula aí de eletrocardiograma e arritmias. E agora, por fim, falar das arritmias ventriculares, né? Vamos lá. Bom, as arritmias ventriculares elas vão ter origem mais abaixo, né? No miocárdio ventricular ou no tecido His-Purkinje. E até 50% das mortes cardiovasculares é causada por arritmias ventriculares. Então a gente tem que saber lidar com elas para prevenir as mortes cardíacas, né? Mas grande parte dessas mortes cardíacas não é apenas arritmias ventriculares, né? Nós temos que ver a causa subjacente, que está produzindo essa arritmia ventricular. E muitas das vezes a gente nem identifica essa arritmia ventricular, porque ela é mascarada por distúrbios eletrolíticos e uso de antiarrítmicos. Então a gente tem que ter atenção para as várias condições clínicas, né? Os mecanismos são três, né, conhecidos. Nós temos a reentrante, que é o mecanismo mais comum, que ele vai produzir um substrato de reentrada dentro de uma cicatriz miocárdica. Essa cicatriz miocárdica vai ser causada por isquemia, sarcoidose, infiltração fibrogordurosa, canalopatia genética ou até mesmo um reparo cirúrgico cardíaco. Temos também a atividade deflagrada, que são pós-despolarizações durante o período de repolarização. Então, o que afetar a repolarização pode produzir atividade deflagrada, né? Uma inflamação transitória, um excesso de digoxina, excesso de cálcio e reperfusão coronária. Tudo isso vai predispor o paciente a uma atividade deflagrada. E temos a atividade automática, chamada de atividade marca-passo, que é quando existem, né, vários focos ectópicos produzindo uma atividade marca-passo. E essa atividade marca-passo vai ser causada também por vários fatores, inclusive os anteriores. Ok. Falar dos mecanismos, vamos começar a falar das arritmias ventriculares, né? A mais básica delas é a contração ventricular prematura, ou extrasístole ventricular, né? Que é quando existe uma contração diferente da contração normal. Aqui nós temos um batimento, né, normal. Aí de repente vem uma extrasístole ventricular, que tem um QRS diferente, né? Aqui outra extrasístole ventricular, aqui também. Essas extrasístoles aqui no caso provêm de um mesmo foco, porque elas são monomórficas, elas são parecidas entre si, mas elas são diferentes dos batimentos normais. Então configura aí contrações ventriculares prematuras. O tratamento vai ser com beta-bloqueadores cardioseletivos, metoprolol, por exemplo, ou atenolol. E nós vamos usar uma dose maior do que nas contrações atriais prematuras, né? Porque as ventriculares são um pouco mais graves do que as atriais. Então a gente vai tratar primeiramente com beta-bloqueador. Se essa CVP diminuir a função ventricular, né? Diminuir a fração de ejeção ou então diminuir o débito cardíaco, nós vamos fazer um mapeamento por catéter seguido de ablação por catéter. Então a gente faz tudo junto no laboratório eletrofisiológico. A taquicardia ventricular já é uma arritmia ventricular mais grave. Ela pode ser não sustentada ou sustentada. Quando ela é sustentada, significa que ela dura mais de 30 segundos. E com isso, vai acabar havendo uma diminuição do débito cardíaco, uma diminuição intensa, e essa diminuição na sustentada vai gerar síncope, vai gerar choque e vai gerar insuficiência cardíaca. Tudo isso no prazo de minutos a horas. Então temos que ter muita atenção. E a taquicardia ventricular é dividida em monomórfica ou polimórfica. Vai depender aí da morfologia do QRS. Nesse exemplo aqui abaixo, nós temos uma taquicardia ventricular sustentada, ela dura muito tempo, e ela é polimórfica, porque ela tem diferença na morfologia do QRS.
Ok. Como é que a gente vai identificar essa taquicardia ventricular? A primeira evidência que a gente vai ver, né, no ECG é o QRS largo. Aqui embaixo nós vemos o QRS bem largo, né? Mas isso pode acontecer também na taquicardia supraventricular aberrante, que é quando existe uma TSV com bloqueio de ramo ou com via acessória antidrômica. Vai produzir o mesmo QRS alargado. Então a gente vai partir para outras evidências. Por exemplo, a dissociação atrioventricular. Como a taquicardia é ventricular, existem focos ventriculares que produzem QRS diferente da onda P. Então vai existir provavelmente uma frequência ventricular muito maior do que a atrial. Vai existir muito mais QRS do que onda P. Mas isso não ocorre em 25% dos casos. Também não é uma evidência definitiva de taquicardia ventricular. Pode ser que a frequência atrial e ventricular sejam iguais e haja uma taquicardia ventricular. Então a gente vai partir para as últimas evidências. Por exemplo, onda R inicial maior do que a onda S em ABR. Aqui, ó, em ABR, a onda R predomina. Isso é outra evidência de taquicardia ventricular. E a ausência de onda R nas derivações precordiais. Aqui, ó, em todas as derivações precordiais, nós temos ondas S. Temos ausência de onda R. Isso é outro fator a favor de taquicardia ventricular. Beleza, você achou uma taquicardia ventricular? Seja ela sustentada, seja não sustentada, você sempre tem que conduzir para uma investigação de doença cardíaca orgânica. 12% dos infartos vão produzir taquicardia ventricular. 80% das insuficiências cardíacas vão produzir um tipo de taquicardia ventricular. Então, normalmente vai existir uma doença de base. Apenas 10% das taquicardias ventriculares é idiopática, de causa desconhecida. Aí a gente tem que ver se a taquicardia ventricular tem origem epicárdica ou endocárdica. Para quê? Porque no laboratório de eletrofisiologia, a ablação por catéter exige técnicas diferentes na epicárdica em relação à endocárdica e vice-versa. Então, a gente vai ter que identificar essa origem aí do foco. Se for uma taquicardia ventricular epicárdica, vai existir o quê? Um aumento discreto de voltagem da onda pseudodelta ao longo das derivações precordiais. Então, por que eu falei pseudodelta aqui? Porque a onda delta é típica da síndrome de Wolff-Parkinson-White. Na taquicardia ventricular, a gente chama de onda pseudodelta, né? Uma onda em forma de delta, em forma de triângulo. Então, se existe um aumento crescente, lentamente, da voltagem nas derivações precordiais, isso vai indicar epicárdica. E se tiver um QRS mais largo, vai indicar epicárdica também. Então, tudo isso a gente vai escrever lá no relatório para facilitar a abordagem na ablação por catéter. Ok? A fibrilação ventricular já é outra forma de arritmia ventricular. Nós vamos ter uma frequência ventricular grosseiramente irregular. Então, como nós podemos ver aqui, ó, não existe uma regularidade, é muito irregular. E a frequência cardíaca é maior do que 300 batimentos por minuto. Uma frequência muito alta também, predominantemente ventricular. Aí nós vamos falar de fibrilação ventricular. Além disso, os ápices são entalhados, isso é, arredondados. Nós podemos ver aqui, ó, que os ápices não são tão pontudos, eles tendem a ser mais arredondados. Isso vai sugerir fibrilação ventricular. E essa condição, né, de fibrilação, ela costuma ser uma evolução de uma taquicardia ventricular ou de uma outra arritmia ventricular. Costuma ser o último estágio, né, de um paciente. A torsades de Points
ela é outra arritmia ventricular em que existe, né, literalmente uma torção de eixo. Isso que significa torsades de points. Então, o sinal do QRS vai inverter com o tempo. Aqui, primeiramente, o QRS é voltado para baixo, aí ele começa a regredir e começa a virar para cima. Depois ele volta. Aqui em todos os exemplos, podemos observar. Começa positivo, fica negativo, volta a ser positivo, fica negativo. Isso vai caracterizar a torsade de points. E o fator de risco para essa arritmia é a síndrome do QT longo, que eu falei na primeira aula. Então, você vai calcular o QTC do paciente. Se ele tiver um QTC alto, ele tem predisposição para torsades de points, que é essa arritmia aqui. Aí, beleza. Falamos das principais arritmias ventriculares, né? Vamos falar dessa lista enorme de causas de doenças orgânicas de base, né? Pode ser o quê? Uma doença cardíaca isquêmica, na maioria dos casos, porque cria aquele substrato para a reentrada. Depois temos infarto de miocárdio, cardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca, desequilíbrios hormonais e eletrolíticos, alterações do sistema nervoso autônomo, doença inflamatória infiltrativa do coração, como sarcoidose e amiloidose, cardiopatia congênita no adulto, depois da reparação cirúrgica, né? Cardiomiopatia geneticamente herdadas, como cardiomiopatia hipertrófica em jovens, cardiopatia ventricular direita ritmogênica, que é devido a uma infiltração fibrogordurosa, canalopatias herdadas geneticamente, como torsades de points, né, com intervalo QT longo, síndrome de Brugada com segmento ST em cova. Tudo isso eu tinha falado na primeira aula. E TV polimórfica catecolaminérgica, que é devido, né, a uma influência do sistema simpático. E por fim, iatrogênica, que é devido a uma cirurgia cardíaca ou uso de antiarrítmicos. Essas vão ser as várias causas aí de arritmias ventriculares. O tratamento clínico ele vai ser basicamente, né, na maioria das arritmias ventriculares, a gente vai fazer um mapeamento por catéter seguido de ablação. Isso a gente vai fazer na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sustentada. Mas a ablação também pode ser feita na CVP, né, contração ventricular prematura, e na taquicardia ventricular não sustentada, nas quais há diminuição da fração de ejeção. Então, fibrilação ventricular e TV sustentada diminui a fração de ejeção. Mas uma CVP e uma TV não sustentada também pode diminuir a fração de ejeção. Diminui a fração de ejeção, faz ablação. O CDI, o cardiodesfibrilador implantável, vai ser usado nas condições mais graves, né? Por exemplo, uma taquicardia ventricular associada a infarto, uma taquicardia ventricular associada a insuficiência cardíaca, cuja fração de ejeção é menor do que 30%, né? Ou seja, teve infarto, tem uma fração de ejeção muito baixa, ou mesmo uma fibrilação ventricular, né? Em todos os casos de fibrilação ventricular, e nos que eu citei, nós vamos colocar o cardiodesfibrilador. Na torsade de points, a gente pode iniciar um tratamento oral antes, né? A gente pode começar com metoprolol ou atenolol, né? Beta-bloqueadores. Se a torsade de points for recorrente, a gente vai acabar usando CDI também. A desnervação ganglionar simpática, né, é uma cirurgia para torsades de points, mas é uma cirurgia incerta. Não é provado que isso aumenta a sobrevida, né, tem efeitos colaterais e por aí vai. Na cardiomiopatia hipertrófica genética, aquela que dá em jovens, né, o cardiodesfibrilador implantável está recomendado no alto risco, né, histórico de síncope, septo interventricular espesso, maior do que 3 cm, e diminuição paradoxal da pressão arterial durante o exercício. Então, o CDI está indicado no alto risco.
Na síndrome de Brugada, o CDI também está indicado no alto risco, mas o tratamento vai acabar passando, primeiramente, né, por ablação e quinidina. A quinidina é o único antiarrítmico que funciona bem na síndrome de Brugada. Aí, beleza, você fez CDI, você fez ablação, né, muitos casos vão precisar desses procedimentos. Se mesmo assim for uma arritmia ventricular refratária, né, principalmente aí a taquicardia ventricular, nós vamos apelar para uma medicação oral, como beta-bloqueador e amiodarona. Aí, ok, vamos supor que você fez todo esse tratamento, né? Você fez o CDI, você fez a ablação, você apelou para medicações orais, como beta-bloqueador, amiodarona. Tudo isso junto, nós vamos ter uma taxa de sucesso de 50% em 2 anos. Então, nas arritmias ventriculares, a taxa de sucesso é baixa, né? Então, esses pacientes aí, grande parte deles vão voltar a ter sintomas. Por isso que a gente tem que tratar a doença de base, temos que tratar hipocalemia e outros distúrbios eletrolíticos, temos que tratar de forma rigorosa a insuficiência cardíaca e considerar a revascularização na maioria dos pacientes, né? Na taquicardia ventricular idiopática, que eu falei que é 10% dos casos, a gente pode começar com uma medicação oral, beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Mas a ablação vai acabar sendo preferida também na TV idiopática, porque ela tem uma eficácia maior do que 85% quando o foco está localizado em um ponto acessível, né? Como o trato de saída ventricular direito, no epicárdio ou no músculo papilar. Então esse vai ser o tratamento clínico. O tratamento agudo, nós vamos ver que quer dizer, como eu tinha falado na segunda aula, eu tinha falado de um tratamento agudo para as arritmias, né? Que passava por amiodarona, lidocaína, sulfato de magnésio. Tudo isso eu tinha falado de uma forma bem geral, né? Aí na terceira aula das taquiarritmias supraventriculares, eu falei especificamente de cada TSV. E agora eu vou falar de cada arritmia ventricular. Mas na dúvida, né, se você não sabe especificamente o tratamento da supra ou da ventricular, você pode fazer o que eu falei na segunda aula. Mas vamos ver aqui como é que vai ser das arritmias ventriculares. Se você tiver uma taquicardia ventricular sustentada ou não, com uma hipotensão modesta e um estado mental normal, aí nós vamos fazer uma lidocaína intravenosa ou amiodarona intravenosa. Aí nós vamos usar doses menores do que eu falei na segunda aula, porque esse paciente ele tem arritmia ventricular, provavelmente tem doença de base, provavelmente ele já foi tratado com antiarrítmicos. Então a gente não vai impregnar esse paciente de antiarrítmico, não. A gente vai fazer doses menores do que eu falei na segunda aula. Então a lidocaína intravenosa vai ser preferida quando a frequência cardíaca está muito alta e quando há isquemia aguda. Já a amiodarona, a gente vai preferir na taquicardia ventricular recorrente e de preferência com frequência cardíaca mais baixa. Então assim que a gente vai diferenciar aí lidocaína de amiodarona. Se tiver uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular com instabilidade hemodinâmica, provavelmente a desfibrilação vai ser a melhor solução. Você vai acabar começando, né, por uma desfibrilação. Aí beleza, vamos supor que você fez a desfibrilação porque o paciente tinha uma instabilidade hemodinâmica. Se não funcionou a desfibrilação, né, entrou numa situação de tempestade elétrica, em que nem a desfibrilação funciona, a gente vai procurar aliviar a isquemia o mais rápido possível. Vamos procurar fazer uma reperfusão rápida. Se não resolver, vamos iniciar esmolol intravenoso
né? Ou então, se você não puder fazer a reperfusão, você vai iniciar um beta-bloqueador intravenoso. Se não resolver, você inicia lidocaína numa infusão. Ou então faz a miodarona em infusão também. Já o sulfato de magnésio intravenoso está indicado na torsade de Points. Então, gente, é basicamente isso. Se você não puder fazer desfibrilação, porque tem uma estabilidade hemodinâmica, você usa um antiarrítmico. Se você fez a desfibrilação e não funcionou, você faz antiarrítmico de novo. Né? E na torsade de Points você pode usar o sulfato de magnésio também, porque tem eficácia. O prognóstico, né, por fim, em pacientes de muito alto risco, com doença cardíaca isquêmica e fração de ejeção muito baixa, com taquicardia ventricular sustentada, ou seja, vamos supor um paciente aí que está com as piores condições clínicas. 30% desses pacientes vão sofrer parada cardíaca em 2 anos. Então é uma taxa muito alta de morte cardiovascular. Esses pacientes que têm arritmias ventriculares e uma doença cardíaca de base, com fração de ejeção baixa e arritmia ventricular sustentada, nós vamos ter que acompanhar eles com muita intensidade durante os próximos anos, porque eles têm risco de parada cardíaca. Por mais que você use ablação, CDI, medicação oral, eles ainda vão ter grande chance de morrer. Então nós temos que acompanhá-los. Então, pessoal, é isso. Espero ter acrescentado a vocês alguma coisa aí com esse meu mini curso. E nos vemos pela vida aí da saúde, né? Um abraço.